boa noite, meus queridos. Vamos para mais um dia de comemoração aqui do aniversário do Sentir Quântico. Vamos ver. Boa noite, Kátia. Seja bem-vinda. Vamos esperar o pessoal chegando. Quem mais vai estar comigo hoje? Hoje temos convidado especial, o Célio Xavier. Oi, Gorete! Tudo bem, minha querida? Hoje teremos convidado especial, o Célio Xavier. Daqui a pouquinho tá chegando. Ele que é consultor, palestrante, autor de alguns livros. Então hoje ele vai... Ah lá, chegou o nosso convidado especial. Boa noite, Célio. Já eu te chamo, tá bom? Só esperar o pessoal chegar, o que mais é possível, que a gente ainda não considerou. Como pode melhorar ainda mais. E aí, tá muito calor? Sim, eu com certeza, pessoal, porque eu tô aqui, ó. Boa noite, Letícia. Boa noite, Letícia. Vamos esperar o pessoal chegando. E aí, estão gostando, né, das nossas lives aqui de aniversário do Sentir Quântico? Coloca aí para mim. E para quem é terapeuta, ontem eu esqueci de falar, quem é terapeuta nos dias 13, 14 e 15, ou seja, segunda, terça e quarta da semana que vem, eu também vou fazer lives exclusivas para quem é palestrante, coach, terapeuta, psicólogo, né, para ajudar esse pessoal a conseguir clientes e prosperar, como pode melhorar ainda mais. Gostou? Estou de vermelho hoje, Gorete. Gostou? Ai, que bom, minha querida. Dá um up, né? É dia de comemorar, tô muito feliz, eu já falei isso ontem, né? Tô muito feliz, assim, 2 anos de Sentir Quântico. E eu comecei por querer compartilhar, não comecei por estratégia de marketing, por nada disso, né? E aí foi crescendo e hoje tá do jeito que tá, mais de 3.000 inscritos lá no YouTube, aqui também no Instagram crescendo a cada dia, né? E eu gostaria muito de poder compartilhar esse meu passo a passo para quem começou do zero, né? De maneira, bem dizer, orgânica, sem ficar investindo ali em mídia, nada. Então, como que eu saí do zero até ter uma agenda lotada com clientes, né? Até fila de espera em alguns momentos, aguardando meus atendimentos. E é sobre isso que eu vou falar semana que vem com os terapeutas. Então, se você conhece aí algum terapeuta, coach, palestrante, já compartilha, já fala para começar a seguir aqui o Sentir Quântico, que tem muito conteúdo bacana semana que vem para eles, ok? Então, hoje, né, eu convidei o Célio Xavier e a gente se conhece já há algum tempo. Ele veio para um dos meus grupos no WhatsApp. E eu acho que eu nunca perguntei para ele, né, como que ele chegou até mim, mas a gente vai descobrir isso juntos hoje. E ele fez algumas mesas comigo, enfim, e é uma história que é de emocionar muitas pessoas, né? Então, tanto ele quanto a Mônica, que vai estar conosco amanhã, que também é terapeuta, são pessoas que vêm numa crescente assim gigantesca. Mas eu vou deixar que ele conte um pouquinho, né, da trajetória, da história dele. Boa noite, Helena, seja bem-vinda. Vou deixar que ele conte um pouquinho dessa história de superação, de que é possível sim ter a sua vida transformada. Então, nada melhor do que ele para falar isso pra gente, ok? Então, deixa eu chamar o Célio aqui. Célio, vai aparecer um convite aí na sua tela, tá? É só
Seja muito bem-vindo. Olá. Ok. Boa noite, pessoal que está entrando. Sério, cadê você? Não estou te vendo, Estou aqui. estou te ouvindo. Aê! Tudo bem? Boa noite, meu querido. Seja Eu que agradeço. bem-vindo. Obrigado. Viu? Obrigado mesmo. Todo mundo está ouvindo bem o Célio? Coloca aí para mim no chat. Estão nos ouvindo bem? E aí fiquem depois à vontade, o Célio vai falar um pouquinho da trajetória dele. Depois vocês fiquem à vontade, né, para fazer perguntas, tanto para mim quanto para ele. Então, muito boa noite, seja Obrigado, boa noite. bem-vindo. Se apresente aqui para o pessoal, fala de onde que você é, conta um pouquinho da tua história, para o pessoal te conhecer. Ok. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande, né, Vanessa, de estar participando nessa festa, 2 anos, e que continue muitos anos pela frente, né? Meu nome é Célio, sou do Paraná, uma cidade pequena chamada Tapejara, trabalho numa empresa como instrutor operacional, e ali que houve minha transformação. Encontrei uma informação que me ajudou a me alavancar e ser a pessoa que eu sou hoje. Então, bastante feliz com a vida, embora de toda a dificuldade que a gente teve lá atrás, mas bastante satisfeito, e principalmente em conhecer Vanessa, né? Foi uma pessoa muito importante em toda essa trajetória que hoje está tendo um rumo muito melhor para a minha vida. Bom, então um pouquinho do Célio. Oi. Ô, Célio, deixa eu te interromper, já interrompendo. Como que você me achou? Eu sei que você está em um dos meus grupos no WhatsApp, mas como que Foi você pela chegou internet. até mim? Foi pela internet, eu procurando ali, e Pela foi, internet? achei alguma coisa e me direcionou para o grupo e entrei, lá fiquei. Foi assim. Simples assim. Entendi. Ok. Como pode melhorar ainda mais? Então tá, Célio, hoje com 59 anos, eu sofri até os 45 anos de idade. Eu sou um ex-zero à esquerda. O que é um zero à esquerda? Aquele que não serve para nada. Fui depressivo, fui ansiedade ao extremo, timidez elevadíssima. Eu fiz um curso em 94, eu sentava lá atrás, éramos 41 alunos, eu sentava lá atrás e atrás de 2 grandes. Quando se falava número 6, número 7 era o Célio. Quando falava número 7, eu me escondia, respondia presente, doía aqui dentro, literalmente. Então, esse era o Célio. E aí, na usina, na empresa que trabalho hoje, em 2008, eu fui convidado a participar de um curso chamado DC, Desenvolvimento Comportamental. Mas eu não acreditava que poderia mudar, que era daquele jeito sempre. Doía o braço esquerdo, da ansiedade, que eu não sabia o que era, descobri depois. Timidez excessiva, como já falei, tudo, eu achava que era daquela forma. Nesse curso, era um projeto piloto, um projeto de 9 meses. No primeiro encontro, a instrutora perguntou o que eu fazia, ele disse o que eu estava fazendo, ela falou, você está no lugar errado. Aí, sem coragem de perguntar, toda timidez, cheguei em casa, os encontros eram quinzenais, cheguei em casa, contei para minha esposa, falei, então pergunta qual é o lugar que você tem que estar trabalhando, e de repente melhora a situação e tal. No próximo encontro quinzenal, aí fomos apresentar um trabalho novamente, e estou lá apresentando, falei, Célio, o que é que você faz mesmo? Aí falei que eu fazia. Ela falou, você está no lugar errado. Aí eu tive coragem de perguntar a ela qual era o meu lugar. Ela disse RH. Só que RH, meu filho estava nessa época trabalhando no RH, estava sofrendo porque ele precisava parar para estudar, ir para a faculdade, eles não deixavam e tal. Aí eu me isolei de novo, entendi que alguma coisa estava errada. Posteriormente, fomos entender que não era aquilo exato que ela estava falando, ela estava dizendo para me lidar com pessoas. Bom, no curso eu me descobri. Chego lá, ela pega o livro 12 Semanas para Mudar uma Vida, Dr. Augusto Cury, onde que ele menciona o ser humano, nós, e compara o mestre dos mestres, dizendo que eles tinham os mesmos sentimentos. Eu falei, mas esse sentimento é os meus, eu sou os mesmos meus. E aquilo impactou. Aí, o que eu fiz? Eu persegui essa informação, levei 5 anos para mudar, ser a pessoa que eu sou hoje, ou seja, foi 2008 a 2013. Bom, voltando...
E que bom que Sim. mudou. Voltando um pouco lá atrás, então toda a infância foi difícil, família pobre, papai tinha 2 trabalhos, mamãe tinha um, para poder sustentar essa família de 3 filhos. E todo esse trauma da infância, bullying, um amigo do papai, eu imaginava que não faria diferença, mas hoje eu sei que fez, mas é passado, não me pertence mais. Ele me via, um jovem pai, e falava assim para mim, homem, e sempre ele fazia isso. E hoje eu entendo porque ele fazia e já acertamos isso. E isso me atrasou muito. Eu fui repetente escolar 7 anos, tudo foi muito difícil. E todos esses traumas do passado foi externar onde? No casamento. Temos 36 anos de casamento. Quando nós iniciamos, 6 meses depois, comecei a pôr as unhas de fora. A ser um mandão dentro de casa, ser o ignorante, o grosso. Fui um marido difícil de lidar. Eu fui um pai omisso, morando junto, mas omisso. Então, esse foi o pai Célio. E trouxe isso para dentro de casa. E fui criando uma distância com meu filho. Nós temos um casal de filhos, Tiago Henrique e Ana Gabriela. Fui criando uma distância. E eu percebi essa distância, porque eu entendi que eu tinha vivenciado aquilo. Mas como vencer isso agora? Eu precisava reaproximar dele. E um dia, eu... Ô, Célio, só te interrompendo um pouquinho. Naquela época, você tinha consciência que o teu padrão comportamental, que isso estava te afastando Não, da de tua forma família? alguma. É tanto, Vanessa, que a minha esposa e minha segunda mãe de Maringá falava assim: você tem que conversar com ele, você tem que acertar com ele. Eu falei, mas acertar o quê? Eu errei aonde? Tá tudo certo. Aí, quando ele foi fazer 18 anos, eu entendi. Foi como tirasse um lençol dos meus olhos. Aí eu entendi o pai que eu estava sendo, por que que tudo aconteceu. Aí tive que fazer o quê? Conversar com ele. Foi difícil, porque eu havia criado uma muralha. E quando que mudou Oi? essa chave? E o que mudou essa chave? Quando ele fez 18 anos e falou assim, não, agora eu preciso conversar Exatamente. com Aí eu fui ele. conversar com ele, poder expor o que eu tinha agido com ele por causa da criação. Eu falei, eu preciso conversar com ele. Ele falou, nós vamos conversar tal dia. Tá bom. Aí nós entramos numa sala, nos fechamos ali, deixei as duas na cozinha e fui explicar para ele, ó, papai errou com você por isso, vovô e a vovó não tem culpa disso, apanhei quase todo dia da vovó, do vovô apanhei 4 vezes, mas não tem nada a ver com isso e tal, tal. Você entende isso? Eu entendo, papai. Essa foi a primeira coisa difícil. Segunda coisa difícil que precisei fazer. Você me perdoa por isso? Ele falou, eu te perdoo, papai. Nos abraçamos e a partir daquele momento, as refeições, a mesa, só ele conversava. Então eu vi e percebi que algo tinha mudado. Mas o Célio ainda tinha gerado essa barreira, ainda continuava meio resistente, porque você vai mudar isso de uma hora para outra? Difícil. E aí eu fui percebendo que ele queria recuperar o tempo perdido. E eu fui buscar melhorar, recuperar o tempo perdido. Ele ligava para mim e ficava 40 minutos no telefone para não falar nada. Aí eu falei, ele quer recuperar, e comecei a buscar algumas estratégias. Mas quando a gente gera barreiras e não tem assim uma informação que pode ser melhor, aí o que eu fiz? Eu tinha lido alguma coisa que dizia assim, um abraço pode mudar uma circunstância. Aí o que eu fiz? Falei, então tá bom, e como é que você vai fazer isso, Célio? Falei, vou ter que dar um jeito, quebrar essa barreira e abraçar. Aí num sábado, dia 11 de outubro de 2013, me lembro da data, ele deixava a chave do carro dependurada. Ao sair, ele dava tchau mãe, tchau pai, pegava a chave e saía do corredor e portão afora. Falei, o dia que ele fizer isso, eu saio atrás e dou um abraço nele sem falar nada. Não é aniversário, não é Natal, não é nada. E isso pode levá-lo a pensar e eu resgatar cada vez, a aproximar mais desse menino. Aí nesse dia ele saiu, eu consegui ter coragem de sair atrás, a mãe dele não viu. Saí atrás, antes de chegar no portão, eu falei, espera um pouco. Ele parou no portão, deu um abraço e um beijo nele e disse para tomar cuidado. No sábado seguinte, falei, você continua agora. No outro sábado se abraça, no outro, daqui a pouco já tá tudo certo. Quando chega no sábado seguinte, ele tchau mãe, tchau pai, pegou a chave e saiu, e eu não consegui, me travei na cadeira, não consegui levantar. Reclamei comigo mesmo, você deveria ter feito isso ali agora. Vai ficar distante de novo? Tá bom. No outro sábado eu faço a mesma coisa. Eu levanto, vou e vou concluindo os abraços e coisa e tal. Quando chegou no dia 26 de outubro de 2013, ele, tchau mãe, tchau pai, saiu e eu não consegui sair novamente. E no domingo, no dia 27 de outubro de 2013, às 7 horas, 6h30 da manhã, 6 horas, 6h30, envolve-se num acidente automobilístico. Às 7 horas ele veio a óbito.
E aí, se eu quis abraçá-la, eu teve que sair num caixão. Sempre eu conto essa história dizendo o que com isso? Eu não sei quem dos ouvintes, né, quem precisa abraçar alguém. Precisa fazer hoje. Precisa fazer o quanto antes, porque amanhã é muito incerto. E aí foi, nesse dia, a partir dessa data, 27 de outubro, foi o falecimento dele, eu tinha duas decisões a tomar. Eu tinha que fazer uma escolha. Voltar a ser o zero esquerda que eu era, com todo o sofrimento, com tudo aquilo que eu tinha, ou continuar seguindo em frente. Aí eu decidi continuar seguindo em frente. Minha filha deu nome ao projeto, dizendo, pai, nós temos que continuar seguindo em frente. Aí fizemos o projeto. Esse foi o seu Esse é o livro de primeiro bolso. livro. Fizemos 12 mil deles em parceiros com os amigos. E já distribuímos todo esse da minha esposa. Aí fizemos o primeiro. E ajudou bastante. E esse livro fala sobre essa experiência, Sim, Célio? é época de autoescola, né? Sou instrutor de trânsito. Quando eu fiz o curso 9 meses do DC, fazíamos ele durante o dia e à noite eu era instrutor de trânsito. Tinha 2 trabalhos também, como o papai tinha lá atrás. E aí eu levava para os alunos na autoescola. E via o resultado acontecer com os alunos, só que o CLC dava sempre um passo atrás, não queria mexer aqui dentro. Que ninguém gosta de mexer aqui dentro. Mas eu via as coisas acontecendo. E fui semeando, fui trabalhando, usando dinâmica, criamos algumas dinâmicas, algumas ferramentas, e fui colhendo. E já tinha esse projeto salvo no computador. Aí a tragédia veio, e aí fizemos o lançamento e começamos a ajudar as pessoas. Bom, indo para mostrar um pouquinho como aconteceu o segundo livro, então. E eu quis descobrir por que eu fui o pai que fui. O marido que foi. Por quê? Porque ele já tinha feito o curso, já tinha mudado, achei que estava excelentemente bem, mas tinha algumas coisas para arrumar ainda. E esse aqui é o livro seu, tá? Morri e agora. Aqui embaixo está escrito, em busca de si mesmo. E eu queria descobrir por quê? Por quê? E eu achei. Então aí eu fui pondo os capítulos, são 9 capítulos, morri para a solidão, morri para o egoísmo, desonestidade, para o estresse, para a depressão, fiquei um ano depressivo, para a baixa autoestima, para a ansiedade, que não acabou, a gente controla, né? É o controle dela. Morri para a falta de honestidade, morri para a falta de qualidade de vida, e morri, e agora eu sou o novo Célio. E aí encontrei respostas, por que eu tinha sido o pai que fui. E aí onde que nasceu o segundo livro. E na contracapa dele tem uma pergunta muito importante. São 2 perguntas que mudaram a minha vida. Eu vou deixar já a segunda. Essa resposta vai estar aqui dentro. Cada um tem que ler e encontrá-la aqui. Por que as pessoas se desentendem? Eu encontrei a resposta. Está aqui dentro. Tem várias ferramentas, mas essa é a chave. As pessoas se desentendem. É a segunda pergunta. 2 perguntas mudaram a minha vida. Por que as pessoas não mudam? Aquelas pessoas argola, aquelas pessoas grossas, falando do Célio mesmo. Por quê? Essa eu encontrei a resposta também. E essa segunda está no livro. Quiser perguntar para os participantes, porque as pessoas não mudam, a gente vai falar dela também. Então, essa foi a trajetória do Célio até encontrar, conseguir, né, fazer o segundo livro. Mas uma coisa muito interessante, Vanessa, eu pensava para resolver os meus problemas, era o papai, ou era a mamãe, ou era a minha esposa, ou meu filho, ou a minha filha. Quando eu entendi que os problemas eram meus, eu teria que buscar entendimento e resolvê-los, só aí já mudou mais de 50%. Mas eu já tinha entendido nessa época que eu tinha muito que trabalhar ainda. Até hoje a gente vive trabalhando, né? Vive pesquisando esse comportamento humano, principalmente do Célio, desde 2008, e tem aprendido bastante. Hoje a família vive um caos, né? A coisa é feia, e muita coisa traz preocupação, muitas situações que a gente percebe não pode chegar e falar, você tem que analisar, ver uma forma de como você levar a informação àquele pai ou àquela mãe, e assim por diante. Então, essa é a trajetória até esse momento dos 2 livros. Agora, para esse ano, a gente tem mais 3 livros, espero lançá-los nesse ano, já estão prontos, um já está na minha mão de volta, e mais 2 precisam retornar ainda. E estamos aí. Vai sim, com certeza. Então, pessoal, vocês que estão assistindo aqui a live, por que vocês acham que as pessoas não mudam? Porque é tão desafiador assim mudar, né? Quando a gente fala
de relacionamento, de dinheiro, de mentalidade para ver a vida, qualquer coisa. Por que vocês acham que é tão desafiador mudar? Coloca aí para mim nos comentários, quero saber de vocês. Enquanto o pessoal vai colocando, Sim. Célio, essa experiência, né, que você falou, de não deixar para abraçar depois, de fazer o aqui e agora, eu percebo que muitas vezes as pessoas vão postergando, né? Elas vão deixando sempre para amanhã. Né? Amanhã eu faço uma coisa, amanhã eu me dedico mais, amanhã eu vou dar o meu melhor no meu trabalho, amanhã eu penso no Sim. que eu vou fazer, demonstrações de afeto também, né? Sempre para amanhã, como se a vida fosse sempre uma constante. Né? E eu acho que a pandemia ela trouxe essa sensação de tude, de que, olha, você tem que amar hoje, você tem que agradar hoje, você tem que dar o seu melhor hoje, porque amanhã você não sabe. Né? Então, eu acho que a pandemia ela resgatou um pouco esse sentimento de que a vida é um flash. Né? Então, você ficar deixando para amanhã, você não sabe mais se o amanhã vai existir. Então, esse senso de urgência, esse senso de olhar mais ao seu redor, eu acho que foi um dos poucos pontos, né, positivos dentro dessa realidade que a gente está vivendo com a pandemia. Né? Eu queria saber como que é a tua opinião sobre isso, né? Você acha que melhorou, que piorou, né? Essa questão do deixar para amanhã? Essa questão ela é bem complexa, mas a gente precisa aproveitar mais as oportunidades, embora de pandemia, mas a gente tem os familiares que estão próximos, nos encontrando com grande frequência, estar se vendo, estar se abraçando na medida do possível, ou estar presente já é uma grande coisa. E estar falando também do sentimento. Hoje mesmo, eu abraçando alguém, uma pessoa muito querida, e não abraço sem falar nada, mas ambos entendendo a importância que cada um tem na vida do outro. E assim nós precisamos estar fazendo. E, na verdade, também não é só o abraço, né? A distância que eu tinha com o Thiago Henrique era de um pai grosso mesmo. Eu olho para trás hoje, embora já vão fazer 8 anos, e vejo muitos pais fazendo as mesmas coisas que o Sérgio fez. E eu não posso chegar e falar assim, você está errado, você vai perder. Não, não posso. Mas quando estamos em treinamento na empresa que trabalho, ou em palestra, ou em consultoria por aí, eu tenho falado, olha, o Sérgio errou aqui. E aí você vê alguns baixando a cabeça, outros olhando para trás, olhando para cima, eu sei que está acertando, ele está entendendo o que está sendo falado. E comecei a descobrir também como ajudá-los, essas pessoas a melhorar suas situações familiar, percebendo aquilo que você está fazendo, você falando, olha, eu errei assim, olha, com a minha esposa eu agi dessa forma. Então, muitos pensam que a gente pode estar melhorando os ambientes onde a gente está, ou com abraço, ou sem abraço, mas temos ali verdadeiramente essa presença constante, que as pessoas vão entendendo essa necessidade, né? Eu acho que você teve uma coisa que é crucial, assim, é importante. Você teve a consciência de que alguma coisa não estava batendo, né? Não estava se encaixando. E você escolheu efetivamente mudar. Porque precisa-se de muita coragem para olhar para 40, 50 anos, 30 anos, seja o tempo que for, atrás e falar assim, nossa, né? Olha quanta caqueira que eu construí aqui, só que eu tenho o poder de escolher e de fazer diferente, né? Então, muitas vezes as pessoas elas se limitam a mudar, né? A Letícia colocou aqui que elas não mudam por comodidade, exatamente, né? Mas eu acho que, além disso, tem aquela questão assim, às vezes eu não percebo que eu estou errando. Eu não percebo que a minha maneira de pensar, de agir, de me comportar,
me distancia cada vez mais Sim, do exato. outro, ou me distancia do meu propósito de vida, me distancia da minha prosperidade, me distancia seja lá do que for. Então, eu acho que o primeiro passo é tomar a Sim. consciência. Depois, ok, não adianta ficar agora me culpando, me auto-sabotando, me boicotando, me martirizando, porque até então eu não tinha consciência. Agora que eu tenho, o que, que eu escolho? Aí sim, se você continuar escolhendo do mesmo jeito, aí é um caso de se pensar, mas você tem a Sim. oportunidade de escolher diferente, de fazer diferente. E por isso que eu falo, é preciso muita coragem para falar assim, não quero mais nada disso, eu quero algo novo na minha vida e se dispor efetivamente a sair da Sim. sua zona de conforto, sair Sim. dos seus padrões e buscar algo diferente, né? Como que você lidou com essa transição, né? Daquele Célio grosso, daquele Célio com interessantes pontos de vista, né? Que eu sempre falo, para o Célio que você vem se tornando ao longo desses outros Bom, Vanessa, anos. eu venho estudando até hoje, pesquisando esse comportamento. No dia 27 de outubro, nessa escolha que eu tinha, voltar a ser o Zé de esquerda era impossível, não queria ser aquilo mais. Algo que mexeu muito comigo foi que eu tinha na época, tenho duas que dependem emocionalmente do Célio, que é minha filha e minha esposa. Então eu tinha que dar um jeito e partir para melhorar. E buscando informações que eu podia ser essa pessoa diferente. Mas uma coisa bastante importante, sempre eu pergunto, tanto em treinamentos, em palestras, onde é que a gente tem passado, o que você quer perguntar? O que você quer contribuir? O que eu falei no meu trabalho mesmo como instrutor operacional? Como está a minha ação? Então, sempre buscando a opinião de fora, foi onde que eu aprendi bastante, principalmente da minha esposa, né? O que eu preciso fazer para ser o marido melhor? Para minha filha, eu queria ter feito essa pergunta quando nós estávamos nós quatro juntos. Para minha esposa, o que eu preciso fazer para ser um marido melhor? Para meu filho, para minha filha? Não foi possível. Aí ele se foi, aí fiz para minha filha o que eu precisava fazer para ser um pai melhor. Ela disse que eu não precisava fazer nada. Eu já era um pai perfeito. Lógico que não somos perfeitos. E aí fui observando, fui vendo, você não pode repetir aquilo. Quando eu vi o inconsciente se manifestou, eu falei tal coisa, você não pode, você tem que segurar as pontas e tal. E fui me remodelando. Hoje eu falo muito menos. Assim, em conversas, né? Eu me seguro, eu penso mais. Falando em palestras, a gente já tem já um roteiro, sabe o que vai fazer. Mas no bate-papo, no dia a dia, eu já converso menos. Eu ouço mais, já tomo os devidos cuidados, porque você não sabe o que vai ocasionar no outro. E isso me preocupa muito. Uma das coisas muito, muito importantes que eu descobri depois, Rei Salomão diz assim, Provérbios 15, versículo 1 diz assim, que a palavra dura suscita ira, e a palavra branda você apazigua, você melhora. Acabei descobrindo que as pessoas não devem ser contrariadas. Vai comprar um relógio, um celular, você nunca vai chegar lá, o atendente também nunca vai te tratar de maneira áspera, vai tratar você da maneira bacana, de maneira legal. E isso nos remete a pensar antes de nós falarmos, de tratarmos bem as pessoas para que elas fiquem à nossa volta. E a série foi se moldando. Se tornou perfeito? De forma alguma, mas eu tenho acertado e muito. Hoje, me perguntar para minha esposa, ela fala que eu sou um excelente marido. Para minha filha, diz que eu sou um excelente pai. Mas eu sei o trabalho que deu e porque eu preciso no túmulo do Tiago Henrique tem uma placa dizendo assim: eu queria mais tempo, meu filho. Por quê? Porque toda a informação que eu levo para os meus. Levava na autoescola, hoje a gente leva por aí afora, era na verdade para ele, para ajudá-lo a ser uma pessoa melhor. Eu não consegui, por barreira, por ignorância mesmo. Então no seu túmulo tem essa plaquinha, para que os pais possam ver e entendam alguma coisa. Vai, poxa, o que será que ele queria tanto? Exatamente isso, ser uma pessoa melhor, trazer esse menino cada vez mais. E hoje tem que falar para outros Thiago Henriques. Já falei para mais de 3.500 Thiago Henriques até hoje, em palestras, e a informação que era dele. E isso me alegra pela recompensa, pelo retorno que as pessoas trazem, pela alegria delas de ter ouvido uma história e ter mexido com a história delas, e isso ter moldado as pessoas. Então isso me alegra, isso me incentiva, isso me motiva. E é onde que a gente continua cada dia mais, buscando ser melhor, né?
E as suas palestras, eu vou falar porque a gente já conversou bastante sobre isso, para o mundo corporativo, mas se a pessoa quiser organizar na cidade dela, né, e levar a tua palestra, independente se é uma empresa ou é o público geral, ok, é isso mesmo? Fala um pouquinho como é que é a tua palestra, a quem que se destina, né, qual é o intuito das tuas Tá, palestras. uma coisa bastante importante, se são empresas, eu prefiro falar aos homens e depois às mulheres. Para que isso? Para que nunca fale para o casal juntos. Por quê? Porque fui aprendendo algumas coisas olhando para o casamento do Célio e de modo geral, uma informação que você leva para o marido, o esposo. A esposa está ao lado, ele pensa que a informação não é para ele, é para ela. Se você fala que é para ela, uma informação que vai para a esposa, ela pensa, não é para mim, é para ele. Então, desde quando eu comecei, eu faço separadamente. Mas vamos dizer que seja um público meio geral. Eu vou ter que falar algumas coisas específicas. Porque não adianta, por exemplo, eu já falei em lugares onde que está a família, tá, os filhos estão lá juntos, então tem alguma coisa que não dá para falar. Porque o filho vai olhar assim, para o pai e vai falar assim, então eu vou trazer problemas entre eles, embora que isso, a maior parte é inconsciente. Mas então aí eu falo em público de modo geral. Mas se for para a empresa, eu coloco, eu posso falar para os homens, pois posso falar para as mulheres, depois a gente pode falar todo mundo junto, mas são informações um pouquinho diferentes para não ter esse problema. Mas a gente fala de modo geral, sim, eu tenho falado, e tem sido maravilhoso. Muito bom. E qual é a principal transformação, Célio, que você vê nas pessoas depois de uma palestra sua ou de uma consultoria sua, né? De que maneira você contribui para que essas pessoas não passem, ou pelo menos tenham mais consciência para não passar por aquilo que você então, já respondendo a pergunta, porque as pessoas não mudam. Sempre eu questiono nas palestras, nos bate-papos, por que as pessoas não mudam? Já ouvi, por ignorância, por zona de conforto, porque não querem, porque estão certas, uma infinidade de respostas, está certo? Aí venho eu com a minha afirmação. A Kátia colocou aqui também orgulho, que é por orgulho, sim, também. né? Não sei se você sim. chegou a Então, ver. mas as pessoas não mudam porque elas não sabem que pode ser melhor. Como o Célio não sabia que podia ser melhor. Porque eu já perguntei para minha esposa e pergunto no tempo passado, se eu soubesse que poderia ser a pessoa que eu sou hoje, não teria mudado há 36 anos atrás? Claro que teria mudado, mas eu não sabia. Então, essa é a resposta. O que acontece com eles, a partir de uma informação, são algumas informações, e aí a gente finalizou ali, terminou 50 minutos, 1h30 no máximo, esse bate-papo com eles, a gente começa a perceber algumas pessoas que realmente, elas falam assim, poxa, Célio, você falou da minha vida lá na frente. Claro que não, falei da minha história. E aí você consegue perceber que a pessoa dá aquela caída de ficha, depois ele passa uma mensagem, ou ele dá uma ligada, ele passa um áudio falando, aí, como é que eu faço? Olha, que dia que dá pra gente conversar? E sempre eu aberto para estar conversando, principalmente da mesma cidade, né? E aí, não, vamos conversar. Aí, o que você vê? Ele está fazendo a mesma coisa que o Célio fez lá atrás. Então, eu uso o mesmo caminho que percorri para dar uma orientação baseada no que o Célio fez. O Célio errou aqui. Ele fez dessa forma e a coisa funcionou, deu certo. Apagar o passado você não apaga, mas você faz um futuro diferente. E aí a gente vai trazendo essa informação, vai conversando, e aí você consegue ajudar a pessoa a olhar de uma forma diferente. Um mínimo diferente, mínimo. E esse conteúdo é mais voltado para quem já é pai, é mãe, né, casais, ou você também atende esse público mais jovem, né, da relação deles com os pais? Sim, eu atendo, de preferência de 16 anos acima, né, 16, 17 acima. Sim, conversamos com ambos os públicos, todos eles, só que lembrando, né, aí a família, eu converso sempre individualmente. Mas eu quero, igual esses dias um colega me chamou, eu queria que você fosse lá em casa, que minha filha está assim, uma menina de 5 anos, e criança a gente não trabalha. Eu falei assim, não, eu posso ir lá porque eu já trabalhei, a esposa dele veio para a consulta, e acompanhei 3 ou 4 vezes, e tudo se resolveu e tal, mas ele quer que eu volte lá. Mas ele está preocupado por causa do comportamento da menina, da filhinha. Falei, mas aí você tem que olhar o que vocês estão fazendo, que ela está repetindo lá, enfim.
Mas a gente conversa, assim, de forma individual, conversando com todo o público, 16 para cima, período de faculdade, jovens que vão para apresentar o TCC, com aquela insegurança, a gente conversa 15 minutos, consegue mostrar para ele o que vai acontecer lá na frente, e aí a gente trabalha em todos os sentidos. Se você tivesse, né, nesse breve momento aqui que nós estamos batendo um papo, né, conversando, enfim, quais são as dicas que você daria para as pessoas que queiram melhorar o seu relacionamento, seja com o esposo, com a esposa, com os filhos, e também para as pessoas que, assim como você, são extremamente tímidas, né, ou mesmo depressivas? Como que você saiu desse estado, né, dessa condição? Aonde você se apoiou? Quais foram, né, naquela época, as ferramentas que te auxiliaram nesse processo? Vanessa. O livro sagrado, ele é repleto de informações. Então, a minha base está ali, o livro sagrado. E aí, buscando na internet informações acerca daquilo que eu estava vivenciando. E aí fui entender a depressão, por que ela acontece, ansiedade, por que ela aflorava daquela forma, que era tão sério que doía o braço esquerdo que eu não podia dirigir. Na época, 2005, entrei nessa empresa, era motorista. Aí falei, você pode ir embora, você não consegue dirigir. Naquela época podia ir embora fácil, hoje é mais complicado. E aí eu falei, mas o que é isso? Aí tempos depois, uma psicóloga, conversando na porta do seu escritório, ela falou assim, olha que interessante, a ansiedade do céu daí no braço. Ansiedade, o que é isso, ansiedade? Foi aí que me despertou, eu fui buscar. Então, eu fui me inteirar do que estava acontecendo com o Célio. E aí, como resolver aquilo. Aí ficou fácil ajudar o outro a entender de ansiedade, percorrendo alguns caminhos que aí as literaturas têm hoje, né? E depressão e tudo que eu fui entendendo, fui buscando aí como superar aquilo. E aí eu acabei conseguindo. Levei 5 anos para ter a mudança que o Célio está vendo o Célio hoje. Mas só que, desculpa, só que hoje, conversando conforme a situação que a pessoa se encontra, 40 minutos, um atendimento de 50 minutos, você já deixa ela já vai embora de uma forma totalmente diferente. Nessa entre-safra passada, começo desse ano, nós estávamos no horário diferenciado, entrando 7h30, saindo 5h30. E um jovem pai me passou uma mensagem falando, Célio, meu sobrinho, eu tinha atendido ele já uma vez, meu sobrinho, 22 anos, não dorme faz uma semana, problema de ansiedade. Eu pensei, falei, eu peço para trazer final de semana. Falei, como? Você está com uma semana sem dormir, hoje é segunda, eu saio 5h30, falei para ele, você traz 6 horas? Trago, mas só que 7 horas eu tenho compromisso. Fechou. Ele trouxe o menino, 22 anos. Sentamos fora, que a casa estava em construção, sentamos fora, começamos a conversar, para me perceber onde é que eu entrava, o que eu orientava para esse jovem melhorar a situação que ele se encontrava. Perguntei de tudo e nada fui encontrando. Aí, no momento, ele falou alguma coisa, falei assim, tá aqui a coisa. E entramos ali, dei uma dinâmica a ele, e aí o tio chegou 50 minutos depois para levar o rapaz embora. Ele se levantou, me deu um abraço, agradeceu e foi-se embora. Então, você percebe que é simples demais para você ajudar o outro. Claro que eu só consigo levar alguém até onde eu fui, mas, então, aquelas situações que eu consigo ajudá-lo de alguma forma, eu faço isso. Aquilo que não dá, eu já encaminho para outro lugar. Você tem que procurar nessa situação, você tem que procurar um psicólogo, você tem que procurar um neuro, você tem que procurar isso, tem que procurar aquilo. Lógico, eu não vou tapar no nariz onde é que não me cabe. Mas aquilo que eu vivenciei como consultor, a gente divide com eles, sem problema algum. Você falou dicas, né? Então, eu anotei aqui algumas dicas, sim. Um caso muito importante, nós morávamos em outra casa ali perto do centro, foi na minha casa um colega de trabalho. Ele levou o filho de 3 anos e meio, na época. E ali, brincando com o carrinho, o menino, eu percebi que o menino não sorria. Eu achei aquilo estranho, que criança de 3 anos é brincar, é rir, e ficou ali quase uma hora, conversamos, se despedimos, foi embora. Adentrei a minha casa, falei para minha esposa, nossa, amor, que estranho. Que bem? Um menino de 3 anos, ele não sorria o tempo todo na dele. Amor, Aí pensei, falei assim, eu sou da casa deles, conheço, vou fazer uma visita para mim, tomar um café para eu perceber, entender alguma coisa para me ajudar nas minhas pesquisas. E lá fui. Bate palma,
veio lá, me recebeu, o menininho brincando por ali, a esposa abriu a porta, a esposa me recebeu. Quando entramos na cozinha, tinha a mesa para o lado esquerdo, para o lado direito tinha a porta de um quarto. A esposa estava em pé ali. E ele foi para o lado esquerdo, pegou a garrafa de café, vamos tomar um café? Pegou a garrafa de café. Quando ele pegou a garrafa de café, ela estava vazia. Aí ele devolveu na mesa e virou para a esposa com o dedo em riste e disse assim, faz um café para nós? Aí eu entendi porque o menino era triste. Eu gosto muito de relacionamentos, porque eu também passei por isso aí. E aí eu falei assim, puxa vida, voltei, contei para minha esposa. Hoje o menino deve estar com quase 7 anos. Aí eu pego e fico imaginando, quando ele tiver 18, quando ele for constituir a sua família, como é que vai ser esse menino? 3 anos e meio na época. Então, a maneira que nós tratamos o nosso cônjuge, os filhos entendem. Eles percebem tudo. Hoje eu sei, eu pensava que o Tia Henrique, eu tinha lambia mais a minha filha e ele deixava um pouco mais distante, achando que ele não percebia. Hoje eu sei que ele percebia tudo. E filhos percebem, eles não falam, mas eles entendem tudo, eles estão aprendendo, eles estão olhando para o pai, olhando para a mãe, e esse menino vai tratar a sua futura esposa um dia da mesma forma, não tem como ser diferente. Então essa é a primeira dica. A maneira que nós tratamos nosso cônjuge, os filhos vão fazer a mesma coisa. Segunda dica, essa é extremamente importante. Todo mundo, a maioria, né, melhor dizendo, tem animal de estimação. Sim? Um cachorrinho, um gato, um passarinho, alguém tem. E até hoje, todos que eu tenho observado, quem tem animal de estimação, esse animalzinho recebe o carinho que era para outras pessoas, ou filhos, ou cônjuge, não importa quem. E esse animal recebe o carinho que era de outra. Pior parte vem agora. Inconscientemente, essas crianças, esses filhos desse convívio, dessa família, eles sabem que está sendo dispensado a outro aquilo que pertencia a eles. E isso vai marcando a vida deles. Então, muito cuidado, não estou dizendo que não possa ter animal de estimação, deve ter sim. Quando nós perdemos nosso filho, a Ana Gabriela disse assim, eu vou arrumar um cachorrinho para nós. Eu falei assim, não, mano. Falei para minha esposa, ela vai transferir o amor tudo pro cachorro. Isso de fato vem acontecendo. Então, essa é a segunda dica. Quem tem animal de estimação, eu conheço pais que pegam o cachorro no colo e o filho do lado olhando para aquela cena. O que passa na cabeça dele? Puxa vida, eu deveria estar ali. Eu deveria receber esse carinho. E por aí vai. Então, é a segunda dica. E a terceira dica, eu fazia muito, eu tinha entendido, lido sobre as palavras que moldam as pessoas, modificam os ambientes, as palavras são palavras. Eu parei de encontrar um amigo, um casal, vamos imaginar a Vanessa, para sua princesa, como vai, linda, maravilhosa, abraçava, você vai ser o quê? Médica? Nossa, vai ser uma excelente médica e tal. Eu parei com esses elogios. E quando eu conto isso para eles, quando eu estou com uma turma só de motoristas, a gente consegue perceber que mexe de uma forma muito séria. E eu parei de fazer isso. Pergunto para eles, posso perguntar para você. Eu parei de fazer. Por que eu parei de fazer isso? Você imagina, Vanessa? É a mínima ideia. Eu já adoro, né? Eu já adoro elogio todo mundo. Sim, eu tô falando... Eu já sou, assim, de enaltecer. Sim, mas eu tô falando de crianças, né? Porque quando você chega e faz isso, eu tive essa experiência, por isso que foi que eu parei, sério, para com isso. Esse menino ficou, tipo, eu ligava pro pai, ele atendia o celular, sério, sou eu, sério, quando é que você vem me ver? Tudo, falei assim, olha o que você fez. Eu parei de fazer isso, Vanessa, por uma simples razão. Quando eu elogio a criança, eu abraço, levanto ela para cima, eu beijo, dou cheiro e faço aquilo que eu fazia, quem deveria fazer isso? É o pai, é a mãe. Não sou eu que sou um estranho. E eu parei de fazer isso porque os pais não estavam fazendo. E o que eu tenho a ver com essa família? Não tem nada a ver com eles. Se ela não vai à noite trocar fralda, não vai levar mamadeira, não vai... E aí eu comecei a perceber o que eu estava fazendo e eu parei. Se você chegar com sua princesa apresentar, vou cumprimentar, se eu ver que ela quer abraçar, eu vou abraçar, um beijo e tal, mas ficar com aquela coisa toda, linda, maravilhosa, mas nunca viu, o pai nunca falou que ela é linda. O pai nunca falou isso, o pai nunca me... Minha infância foi assim. Eu fui um menino criado sem afeto. Não estou reclamando disso. Só estou dizendo como foi a realidade. Hoje, não temos a mamãe mais, temos o papai. Então, mas eu fui criado sem um abraço de um pai.
papai me abraçou uma vez, não estou reclamando, no dia do velório de Tiago Henrique. Foi a primeira vez que eu me recorde. Ele me abraçou. Então, comecei a tomar muito cuidado. Então, essas 3 dicas. Cuidado para os casais, a maneira que se relacionam os cônjuges. Você vai entristecer ou vai alegrar, vai fortalecer esses filhos. Segundo, cuidado com o animal de estimação. Todo carinho, toda preocupação, todo zelo que você tem com o animal, ele inconscientemente ele vai entender que deveria ser com ele, não com o animal. Tem gente pegando, fazendo tudo que não deveria, estão fazendo. E cuidado, elogiar os filhos dos outros. Muito cuidado. Sabe por quê? O filho olha assim e pensa, puxa, meu pai nunca disse nada das minhas notas. Meu pai nunca falou assim, filho, foi vermelho esse semestre, mas você vai ver, na outra você recupera. O que é que fazemos? Estou falando do meu passado. O que é que fazíamos? Não faço mais, né? Ué, mas você só estuda. Não faz outra coisa. Que vergonha. Você humilha mais e vai. E que futuro que ele tem? Eu levei 7 anos para fazer o ginásio. Porque hoje eu entendo porque. Estou reclamando, não. Isso serviu para me alavancar para ser a pessoa que eu sou hoje. Hoje eu sou bacharel em teologia, sou pós-graduado em gestão com pessoas, então hoje eu olho para trás e vejo uma pessoa de sucesso. Mas eu preciso continuar. Eu preciso fazer aquilo para que ele não pude. Então, E essa a primeira dica que você deu, ela tem muito a ver com a constelação familiar, né? Que eu trabalho com a constelação na água, que é justamente a repetição de isso, exato. padrões. E muitas vezes não são só os padrões que nós observamos, né? Então, por exemplo, eu tenho lá uma tataravó que ela era submissa a meu tataravô, ela era humilhada, ela se colocava numa situação, né, de inferioridade, era o homem que mandava, a mulher só obedecia, e eu sequer conhecia essa minha tataravó, um exemplo, né? Mas isso, energeticamente, é passado para cada um dos descendentes, né? As pessoas acham que apenas o material genético é passado. Não, o material energético, as memórias, também são passadas. Porque se você for pensar, principalmente na família materna, eu estive no útero da minha avó, porque eu já era um óvulo no corpo da minha mãe que estava se formando, né, de alguma maneira ali, já tinha, né, dentro do embrião, e em algum momento eu já estive no útero da minha avó, e assim, né, anteriormente. Então, você carrega memórias, e já existem estudos que comprovam cientificamente de mulheres que, quando fazem regressão ou alguma técnica, né, que volta a memórias uterinas, elas conseguem lembrar de dores, ansiedades, traumas que a avó e que a mãe passaram. Então, quando você dá o exemplo, ele é muito mais forte do que 1000 palavras. Né? Então, você tem que tratar bem o seu marido ou a sua esposa. Só que se você não faz isso, o exemplo ele é muito mais impregnado na pessoa do que aquilo que é dito. E energeticamente, a gente carrega todas essas pendências da nossa ancestralidade, isso falando, né, através da constelação familiar, e nós vamos, mesmo que eu não conhecia essa minha tataravó, esse meu tataravô, se eles vivenciaram isso e não foi resolvido, e não foi curado, e não foi ressignificado, a tendência é que os filhos, né, ao observarem esse tratamento, começavam a se comportar da mesma maneira e passavam para os seus descendentes e assim sucessivamente até chegar a mim. Só que cada um de nós tem o poder de escolher fazer diferente, né? Que é muitas vezes o que eles chamam de ovelha negra, né? Aquela diferentona, aquela completamente diferente da família, faz tudo ao avesso. Então,
Vamos afastar, vamos excluir, porque é uma má influência, né? Então, na verdade, a ovelha negra, isso diante, né, da constelação familiar, é justamente aquela que vem para quebrar um padrão que precisa ser curado, que precisa ser ressignificado, que precisa ser entendido de uma outra maneira. Então, quando o Célio decide romper com todo esse padrão da família, né, em algum momento, não digo que você tenha sido a ovelha negra no sentido literal, né, do termo, de ser rebelde, de ser contra tudo e contra todos. Não, mas você foi a ovelha negra no sentido de, olha, até aqui vocês escolheram de que maneira vocês queriam se comportar. E isso não agrega para mim. Eu escolho ser diferente, eu escolho fazer diferente, honrando e respeitando todo o ensinamento que vocês me deram. Porque isso fez com que eu percebesse que para mim não cabe. E não cabe para quem eu quero ser. Não cabe para o pai, para o marido, para o profissional que eu quero ser. E está tudo certo. Então, quando você olha a tua ancestralidade, honra, respeita, né, os pontos de vista, as crenças, os valores, os princípios, porque eles só eram daquela maneira porque foi assim que eles aprenderam, porque dentro do contexto histórico, cultural que eles vivenciaram, era o que dava para ser, de acordo com a consciência que eles tinham naquele momento. Ok, agradeço todo o ensinamento. Você não precisa jogar fora, né, e falar, tá vendo, a culpa é sua, ou algo desse tipo, né? Não é jogar fora o que a tua ancestralidade te trouxe, mas é olhar e falar assim, olha, recebo, aceito, agradeço por todo esse ensinamento, mas agora eu escolho diferente. Eu vou continuar amando, vou continuar pertencendo a este clã, mas eu não quero mais repetir os padrões. Porque quando você quer continuar pertencendo, honrando e respeitando a ancestralidade, repetindo os mesmos padrões, é como se fosse uma peça de teatro que você já sabe toda a narrativa, só vai mudando os atores, né? Mas a história é sempre a mesma. É tipo, vale a pena ver de novo, né? Que eu brinco. Então, se você está naquele momento do vale a pena ver de novo, é porque você está repetindo o padrão da tua ancestralidade. Então, o que se requer para você olhar para tudo isso e dar um outro significado e curar aquilo que faz mal para você e para o outro. Né? Por isso que eu acho fantástico o trabalho da constelação, porque ela te proporciona ter um outro olhar e, a partir disso, aquilo que você julga que o outro fez, né, que para justificar as caqueiras que você está criando na tua vida hoje, né? Eu sou assim porque meu pai era assim. Eu sou assado porque minha mãe era desse jeito. Né? Eu não consigo ter prosperidade na vida porque eu sempre vivi numa família de escassez, de falta, de dificuldade. Quando você está nesse movimento, você está olhando para tudo aquilo que a tua ancestralidade conseguiu criar com o nível de consciência que ela tinha, e você está desonrando, querendo justificar as tuas frustrações, as tuas dificuldades por aquilo que eles foram ou que eles deram conta de ser. Quando, na verdade, é você quem cria a tua história. E você pode, apesar de ter vindo de uma família de escassez, com um pai que agia dessa ou de outra maneira, com uma mãe que agia dessa ou de outra maneira, se permitir ser diferente, ser melhor e mostrar que, com a tua nova consciência, você traz, você limpa isso na tua ancestralidade e permite que as pessoas que venham depois de você tenham novas referências. Eu acho que isso é mais bacana. Muito provavelmente a sua filha hoje tem uma outra referência do que é ser pai, do que é ser mamãe, do que é um relacionamento de casal, a partir da tua mudança. Ela já falou isso já. Né?
Ela falou que o dia que ela falou duas Olha vezes já, o só. dia que ela for procurar um homem, ter um marido, tem que ser igual ou melhor que eu, menos não. Então a gente percebe que de alguma forma acabou trazendo, né? Mas Vanessa, você falando aí me veio à mente mais uma dica, então. É, uma coisa que mexeu muito e me ajuda muito a pensar a todo instante, e eu sempre levo também nos bate-papos, nos treinamentos, nas palestras, as pessoas só ficam perto de nós se elas sentir bem, senão elas vão embora. Aí criei a segunda fala em cima dessa, e ninguém vai embora de graça. Então eu comecei a prestar atenção nisso, olhando para trás de algumas pessoas que foram embora, acho que todo mundo tem alguém que foi embora, e comecei a cuidar mais para elas ficarem, principalmente aqueles que estão à minha volta, que é minha esposa, que é minha filha, são pessoas que estão ali, não, mas não vai embora, mas sim, mas elas têm que, não vão, mas elas precisam estar bem próximas, elas precisam, assim, o que você precisa? Ah, você precisa, isso, fazer alguma coisa para a pessoa falar assim, puxa, aquilo que eu não fiz lá atrás. Então, essas duas coisas mexem muito comigo, me ajuda muito a me policiar. As pessoas só ficam perto de nós, perto do Célio, se ela sentir bem, senão ela vai embora. E ninguém vai embora de graça. Então, aí eu já tenho um outro ponto de vista no sentido assim, lógico, a gente tem que tratar bem, né, as pessoas ao nosso redor, mas elas ficam conosco porque nós estamos no mesmo nível de ressonância energética, né? Então, temos às vezes os mesmos objetivos, temos a mesma energia, a mesma forma de ver o mundo, um objetivo em comum, alguma coisa que faz com que entre em ressonância, né? A, a energia, a consciência, aí eu já estou dando um olhar mais holístico, né, para a coisa. Só que existem pessoas que a gente também precisa deixar ir, deixar Perfeito. partir, Perfeito. né? Que não são mais contribuição na nossa vida. Por exemplo, sabe aqueles amigos que em algum momento só querem te colocar para baixo ou saber da tua Sim. vida? Chega um momento que falar mal da vida dos outros, né? Então, assim, tem sempre Sim. aquele povo que está num nível de energia muito Sim, baixo. concordo. E ali, conforme você vai elevando a tua consciência, se desenvolvendo, né? Automaticamente, isso é fácil, inclusive, de ver. Automaticamente, quando você eleva o teu padrão energético, o teu nível de consciência, né, e vai evoluindo, se essas pessoas não te acompanharem no mesmo nível de evolução, elas vão continuar num padrão vibracional e de consciência tão abaixo que vai chegar um momento, nossa, mas fulano sumiu, nossa, mas ciclano é tão meu amigo, Exato. desapareceu, porque você percebe que você está mudando, que você está evoluindo e o outro não. Então, a tua energia acaba sendo incompatível. E, ok, né? Se a pessoa saiu da sua vida, foi por algo que você fez. Se não foi, se você não brigou, se você não tratou mal, né? Se você não teve nenhuma atitude para enxotar a pessoa da tua vida, agradece, porque muito provavelmente a ressonância deixou de existir, sinal que você andou um Sim, passo a sim, mais, né? Ou pode ser o contrário, que a outra pessoa evoluiu e você ficou ali na tua zona de conforto, não acompanhou, então você, quem está aqui embaixo, precisa evoluir para chegar num grau sim, de consciência sim. maior, né? Esse é o meu Não, interessante perfeito. ponto de vista, né? Então, eu acho que em alguns momentos tem pessoas que você precisa deixar Perfeitamente. fluir, né? Se tiver que ficar, ok. Se tiver que ir embora, ok, Perfeito. né? E é interessante ver que as pessoas enxergam de diversas maneiras essa questão. E tá tudo certo, Uhum. né?
Meu bem, nosso tempo está quase Tudo acabando bem. aqui. E me fala uma coisa: quem quiser contratar as tuas palestras ou quem quiser adquirir alguns dos teus livros, como que faz para te encontrar? Manda direct, manda mensagem aqui Mas, no Instagram, você vai mandar o WhatsApp, como que vai pode ser? ser por WhatsApp ou no Instagram. Entrou em contato, a gente vai responder, né? Sim, pode ser da melhor forma. Não tem problema. Ok. Pessoal que está assistindo aqui, como amanhã vai ter o replay lá no YouTube, pessoal que estiver assistindo o replay, o Instagram do Célio é @Célio Xavier Machado. Tudo junto. Célio Xavier Machado. Manda um direct para ele. Os livros estão disponíveis na Amazon, quem quiser fazer a aquisição. O primeiro título O é projeto, o o pequenininho, seu esse não livro. tem mais. A gente só fez entre amigos. Agora vai ter Não esse tem mais. aqui com uma capa diferente, mas é o Tá. mesmo. Modernizar a capa. Esse vai ter na Amazon. Mas esse aqui eu ainda É, tenho ainda comigo. Morri morri agora, esse agora, tem é na isso? Amazon. Mas eu tenho alguns, eu posso mandar também pelo correio. Não tem problema. Então, quem tiver interesse em adquirir uma das obras do Célio, Morri e Agora, o autor Célio Xavier Machado, você encontra na Amazon. E também quiser entrar em contato direto com ele, através do direct, do WhatsApp, entra no perfil dele lá no Instagram, também, @Célio Xavier Machado, né? E se você tem aí, de repente, interesse em levar a palestra dele para a tua cidade, para a sua empresa, né? Eu acredito muito que vai ser muita contribuição aí para vocês, ok? Então, gratidão por estar aqui comigo Eu nessa tenho que agradecer, Vanessa. comemoração, né? Muito sucesso aí Eu na que sua agradeço. jornada e que você contribua na vida de mais e mais pessoas a cada dia, que essa tua missão é Obrigado. muito linda, né? De você mostrar como a partir de, de um acontecimento, né? De uma nova percepção, de uma nova consciência, você consegue Sim. transformar não só a sua vida, usar isso para ser uma ferramenta para transformar a vida de outras Posso deixar pessoas uma também, frase? Posso deixar uma viu? frase? Aí, em Claro, 2008, finalizando o curso, claro. aí eu escrevi numa agenda, encontrei 2 anos depois, que o maior impedimento na vida do ser humano é ele mesmo. Então, o maior problema era Célio, que foi na onde que aí eu tive que buscar e conseguir. E na verdade a gente quer procurar no outro, né? E nunca aqui. Foi na onde que a sacada me trouxe essa compreensão e foi na onde que eu parti para buscar ser essa pessoa melhor. Mas tá bom, Vanessa, a gratidão é minha. Foi uma honra estar aqui com vocês, com todos, né? E muito agradecido por você sabe disso. Estou esperando seu endereço para te mandar o livro, tá bom? Recebo e E agradeço. se Vou alguém tiver mandar alguma sim, pergunta, viu? Gratidão por estar aqui imagina, eu que comigo. agradeço. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar depois no direct lá. Pode mandar perguntas. Ok. E lembrando, pessoal, amanhã eu vou estar com uma outra convidada muito especial, que é a Mônica Bernardes. Ela que é terapeuta, né? Nós vamos falar sobre missão de vida, sobre espiritualidade. Então, aqui no Instagram, às 20 horas, e depois o replay no dia seguinte, lá no YouTube. Lembrando que quem estiver no grupo de aniversário Sentir Quântico, lá no grupo do WhatsApp, hoje já postei uma palestra inédita do Joe Dispenza, e amanhã eu vou colocar a palestra do Greg Braden, né? Para quem não sabe, ele é um dos maiores fenômenos da física, da mecânica quântica, dá palestras no mundo inteiro, autor de vários livros. Ele que foi um dos entrevistados naquele documentário do Segredo, de quem somos nós, enfim. Ele é uma referência internacional, mundial. Então, se você quiser ter acesso a essa palestra do Greg Braden,
no link da bio, tem para você entrar no grupo de comemoração do aniversário do Sentido Quântico. E quem estiver assistindo pelo YouTube, eu vou deixar aqui abaixo. E na quinta-feira tem desconto para quem estiver nos grupos. Vai ser só na quinta e na sexta dos atendimentos comigo, que assim vai, é a semana da independência, ou vai, né? Não tem como. Então, espero vocês aqui amanhã. Agradeço a participação de todos, né? Que vocês possam ter aí uma noite abençoada. E mais uma vez, Célio, gratidão, né? Te vejo ainda, né? No off. Eu que agradeço. Agradeço a todos pelo privilégio. Muita coisa para trocar. Tá bom? Muito obrigado. Beijo. Então tá bom. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.